Boa noite, meus irmãos. Vamos começar mais um estudo. Ô Tiagão, antes de você ir embora, olha por nós aí. Amém. Aí. Pai querido e Deus poderoso, nessa noite, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos, Pai, na sua presença mais uma vez. Deus, para te exaltar, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Dizer que tu és santo, Pai, que tu és maravilhoso, Jesus, e que tu és o Senhor, Pai, de toda a terra. Nós declaramos, Senhor, e entramos, Pai, com essa adoração, Pai, Deus, dedicando a nossa vida, o nosso coração, os nossos corpos, Pai, que neste momento, Senhor, se há algum caminho mau em nós, Pai, nos leva para o caminho eterno, Senhor. Lava-nos, Senhor, Deus, com as suas vestiduras, Pai. Deus, derrama, Senhor, Pai, sobre nós o teu sangue, Deus, o teu conhecimento nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Se há, Deus, algo em nossa mente, Pai, que esteja atrapalhando de absorver, Pai, nós repreendemos agora, Pai, toda a distração, Pai, tudo aquilo, Deus, que tire, Pai, o nosso foco, Pai, a nossa mente, Deus, nesse momento, e que possamos estar com o coração e mente, Deus, vazios, Pai, abertos para que o Senhor nos encha, Pai, com a tua glória, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, com a tua força, em nome de Jesus. Usa o Vitor, Pai, poderosamente, Deus, nessa noite, como instrumento, Pai, para nos ensinar, e Deus, possamos sair daqui, nessa noite, diferente da forma que entramos, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 22. Tiagão, vai com Deus. Até a próxima. Semana que vem eu quero você aqui na primeira fileira, hein? Senão eu vou falar mal de você. Apocalipse, o pior que a gente está gravando. Todo quem assiste já me conhece. 22 a partir do 14. Meus irmãos, hoje chegamos ao último estudo de Apocalipse. Oh, glória! Eu estava vendo, quando a gente postou a primeira aula, ficamos praticamente um ano estudando esse livro, versículo por versículo, toda quarta-feira, às 20 horas, religiosamente. Tirando as partes que teve reforma na igreja, toda quarta-feira, no feriado, na chuva, no sol. Enfim, a gente estava aqui estudando essa carta. Como é o último, eu queria que a gente fizesse uma recapitulação de todo esse livro. Nós sabemos que a palavra Apocalipse significa aquele tirar da sombra, ou revelação. Se você pegar uma Bíblia em inglês, vai lá que está lá escrito, em vez de Apocalipse, é Revelation Book, ou Book of Revelation. O livro da revelação, ou também descobrir, aparecer, mostrar. Vimos que quem escreveu esse livro foi o apóstolo João. Ele estava, quando escreveu esse livro, na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha onde o Império Romano mandava os seus inimigos, mandava os presos para ficar refugiados naquela ilha. Então, João provavelmente era o único apóstolo vivo, os outros todos já tinham morrido. Ele, já idoso, é mandado para aquela ilha, e nessa ilha ele recebe as visões do Apocalipse. Nós vimos na primeira aula, não sei alguém estava na primeira aula aqui? Vocês já estavam aqui, Marcelão também estava, acho que o Rafael e o Luiz já chegaram mais depois, né? No meio do caminho. Nós vimos, vocês querem que ligue o ar? Nem liguei, tá tranquilo? Tá de boa? O ar? Tá de boa? Nós vimos que tínhamos 4 versões, ou melhor, 4 formas de interpretar esse livro. A primeira era preterista. O que os pensadores dessa forma pensam? Que tudo que está escrito no Apocalipse já aconteceu no primeiro século. A futurista já é o contrário. Tudo ainda irá acontecer futuramente. Ainda não está acontecendo, vai acontecer um dia. A terceira é a histórica, ou seja, quando eu falei histórica, é que em tempos o livro do Apocalipse é recontado. Ou seja, para quem entende dessa forma, não existe um anticristo, não existe uma besta do mar, não existe uma besta da terra. Mas sim, ao longo das eras da humanidade, foram aparecendo o anticristo, foram aparecendo as bestas do mar, foram aparecendo as bestas da terra, e assim sucessivamente. Então, no primeiro século apareceu, no segundo apareceu, no terceiro, e vai aparecendo sucessivamente. E a última é a idealista. Idealista é que Apocalipse se passa no mundo das ideias, é tudo no mundo das ideias, nada é
palpável. Nós ficamos na primeira aula entre as duas primeiras. Na primeira, preterista, e na futurista. Nós sabemos que nós vimos. A carta era especializada para aquelas igrejas da época, mas também servia para as igrejas de hoje em dia, ou igreja ao longo da história. Para quem é o destinatário dessa carta? É para 7 igrejas. Quem lembra das 7 igrejas? Vamos ver quem sabe, quem prestou atenção. Éfeso. Pérgamo. Laodiceia. Esmirna, uma dica, é uma cidade dos Estados Unidos. Filadélfia. Sardes. E Tiatira. Então, a carta de Apocalipse, parabéns ao casal, aí, ó, só o casal prestou atenção? Então, não, amém. Mas o endereço oficial dessa carta, João escreveu para essas 7 igrejas, mas também serve para nós hoje em dia. E ele narra, nós vimos também que esse livro não narra uma história progressiva, mas sim uma história cíclica, ou seja, que o mesmo livro narra a mesma história várias vezes, mais exatamente 7 vezes. Então, que história é essa que o livro narra? Os eventos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, só relembrando, nosso livro é dividido por sessões. A primeira sessão vai do 1 até o 3, que são as 7 igrejas. Igual a gente falou, Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Do 4 ao 7 são 7 selos. Do 8 ao 11, as 7 trombetas. Do 12 ao 14 são as 7 vozes. Do 15 ao 16 é as 7 taças. Do 17 ao 19 são a volta de Cristo e a queda da Babilônia. E do 20 ao 22 é o milênio, novos céus, nova terra e o epílogo. Semana passada, agora entrando no livro, nós fomos até o versículo 12. Nós iremos ver os 8 últimos versículos desse livro. O 12 e o 13 é Jesus aparecendo na história e falando que... Vamos ler o 12 e o 13 antes da gente entrar no 14, porque o 14 é a continuação do 12 e do 13. Olha o 12 e 13. Eis que, Jesus falando, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós terminamos com essa afirmação de Jesus. Jesus falando que ele vinha sem demora. Ele está voltando. Por mais que a gente ache que está demorando, nós vimos que, mesmo que a gente ache que passou, de fato, 2000 anos, para Deus, como a gente viu em 2 Pedro, para Deus passou só 2 dias. E ele afirmou que ele é o Alfa e o Ômega, ou seja, afirmou que ele é o Deus, o início e o fim. Ele não teve início e não terá fim. Agora no 14, Jesus continua falando. Ele começa assim no 14. Bem-aventurados é aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é aquele que lavam as suas vestes. Lavar as vestes aqui significa se purificar, se limpar pelo sangue do Cordeiro. E só nós conseguimos nos purificar, só nós conseguimos nos santificar graças ao sangue do Cordeiro, graças ao cruz derramado no Calvário. Nós estamos na igreja. Eu vou falar um negócio aqui, que todo mundo aqui já sabe de cor e salteado. Nós sabemos que a salvação é somente pela graça. Efésios 2, 8, 9. Vocês são salvos pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu não sei quantas vezes eu já falei esse versículo aqui só no estudo de Apocalipse. Eu já falei, acho que todo estudo eu falo isso. Aí você deve falar, ah não, Vitor, de novo isso? Eu sei que eu sou salvo pela graça. Eu sei que eu não fiz nada para merecer salvação. Eu sei que é totalmente a graça. Mas só te falar que se você fazer uma experiência, vai lá na Praça 7 qualquer dia, chega assim para 100 pessoas e pergunta, ô amigo,
como você acha que você vai ser salvo? Eu tenho certeza absoluta que 90% das pessoas vão falar que é pelas obras. Enquanto para nós sabemos que a salvação é pela graça, a maioria das pessoas acham ou sugerem que a salvação vem pelas obras. Isso é um fato. Você só perguntar a qualquer pessoa ali, como que você ser salvo? Não, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço bagunça, eu não faço nada de errado, eu não devo ninguém, não temo ninguém, então eu mereço a salvação. Mas a Bíblia é clara em afirmar que nós somos salvos mediante a graça de Cristo. Não é por nossas obras. A salvação não vem pelo que você fez ou que você deixou de fazer. É um presente de Deus. Mas como um presente de Deus, não é o direito, não dá o aval de vivermos da forma que a gente quiser. Nós temos que viver de forma que, igual o texto fala, lavando as nossas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Ou seja, nós temos que continuar nos purificando. Nós já somos salvos, mas o que nós chamamos na teologia, chamamos de agora fugiu. Glorificado. Não, fugiu agora. Não, a gente vai ter o corpo glorificado. Nós estamos passando por um momento de santificação. Estamos passando por um momento de santificação. Ou seja, a cada dia mais estamos lavando nossas vestes no Cordeiro. E quando ficaremos totalmente limpos? Quando Jesus voltar. Quando Jesus nos der o acesso ao novo céu e nova terra. Até lá, você vai pecar. Até lá, você vai errar. Até lá, Cida, você vai pensar bobagem. Até lá, Marcelo, você vai falar mal dos outros. Até lá, Rafael, você vai fazer besteira. Todo mundo aqui, até lá, iremos pecar. Mas, pela graça de Deus, nós temos um advogado, que é Cristo, que nos renova, que nos perdoa, que nos lava. Então, o nosso purificar, o nosso santificar tem que ser diário. Não é uma coisa, as pessoas acham que chegou aqui, entregou a vida para Jesus aqui, levantou a mão, correu no altar, já está salvo. E pode voltar à sua vida mundana, igual você tinha antigamente. Não. A salvação, você conquistou a salvação, mas a partir do momento que você ganha a salvação, você se santifica para parecer com Cristo. Então, no 14 fala daqueles que têm o direito de ser salvo. No 15 já é o contrário. O próprio Jesus, criando mais uma lista, falando das pessoas que não serão salvas. Os pecados que as pessoas cometem que não serão salvas. Olha o 15. Ficam de fora os cães. Os cães, no contexto da época, era uma pessoa que pratica atos de maldade, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Aquela pessoa que é má, aquela pessoa que faz, que ao olhar humano você sabe que é ruim, que é má. Tanto dentro da igreja que Paulo vai usar em Filipenses 2,3, vai falar que cuidado com os cães, ou seja, cuidado com os falsos mestres. O que mais tem hoje em dia nas igrejas são falsos mestres, com falsos ensinos. Então, temos que tomar cuidado com os cães, dentro da igreja e fora da igreja, que praticam o mal. Os feiticeiros são segunda lista. É aqueles que mexem, além de que mexem com coisas ocultas, também aquelas pessoas que gostam de manipular para o bem do seu próprio, que manipula para o seu bem querer. Sabe aquelas pessoas que manipulam as pessoas para o seu bem querer? Aquela pessoa que quer causar rebelião, seja no emprego, seja dentro da igreja, seja dentro de casa, que começa a criar picuinha, você viu não sei o que. Isso na Bíblia é considerado feitiçaria, manipulação. O terceiro, os impuros. Impuros têm relação ao cunho, pecados de cunho sexual. Meus irmãos, Deus criou o sexo, amém? Deus criou o sexo. E mesmo Deus criando o sexo, a igreja durante muitos anos transformou o sexo em tabu.
criou uma coisa que a igreja não pode falar sobre sexo. Sexo é algo sujo, é algo nojento, é algo que a igreja, que tem que ser santa, imaculada, pura, não pode falar sobre algo tão impuro assim. Mas Deus criou o sexo. Mas como que Deus, criador de todas as coisas, Ele colocou as regras do jogo também. E eu listei 3 regras aqui que todos nós tínhamos que obedecer. O primeiro, o sexo é algo monogâmico, ou seja, 2 pessoas. Segundo, o sexo tem que ser heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. E o terceiro, tem que ser dentro do casamento. O sexo tem que ser desfrutado dentro da aliança do casamento. Qualquer coisa fora desses 3 requisitos é considerado pecado. Então, a pessoa que pratica sexo com mais de 2 pessoas ao mesmo tempo, pecado. A pessoa que se masturba ou vê pornografia, pecado. Pessoas que Paulo vai falar que são relações contra a natureza, relações homoafetivas, pecado. Homem com homem, pecado. Mulher com mulher, pecado. Zoofilia, pecado e crime. Pedofilia, pecado e crime. Necrofilia, pecado e crime. Todos esses pecados são que Paulo chama de relações contra a natureza, que não foi feito para a natureza humana. E por fim, o último tem que ser dentro do casamento. Antes do casamento, chama-se fornicação. Depois do casamento com outra pessoa, chama-se adultério. Então, todo mundo que quer ser santo tem que obedecer essas 3 regras. Mas talvez você deve estar pensando, não, mas eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu marido, eu nunca fiquei com ninguém, eu nunca cometi nada. Mas lembrando que Mateus 5:28 fala, que Jesus vai falar, que apenas no seu olhar, apenas você pensar com o olhar com outra pessoa impura, com desejos impuros, você já está pecando em seu coração. Amém? O quarto são os assassinos. Mas aqui eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Mas lembrando, Mateus 5:22, todo aquele considerado tolo, raco, indigno, é sujeito ao fogo do inferno. Talvez você nunca matou uma pessoa pessoalmente, você nunca cometeu o ato de assassinar alguém. Mas quantas pessoas você já matou em seu coração? Quantas pessoas eu já matei no meu coração? Eu vou falar. A gente é mais assassino que muito ditador aí. Muito ditador que a gente fala que é do mal, que matou um monte de gente. Se a gente olhar por esse ponto, a gente é muito pior que muitos desses aí. O quinto, idolatria. Semana passada eu falei um pouco sobre idolatria, mas só repetindo, não vamos alongar nisso. Idolatria não é só adoração a imagens, não é só adoração a santos, não é só adoração a Nossa Senhora, São José, Santa Mônica, sei lá mais o que, mas é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Tudo. Você já viu aquele filme, como chama? Os Deuses Estão Loucos? Já ouviu falar? Em resumo, é um filme de comédia em que uma tribo da África, isolada da sociedade atual, cai uma garrafa de Coca-Cola no meio da tribo. E a tribo começa a achar que aquela garrafa, que para nós é qualquer coisa, para eles é um presente dos deuses. Então eles começam a idolatrar a garrafa. O filme, a partir disso, começa a ver a idolatria que o povo faz a partir de uma garrafa. Então, tudo, irmãos, tudo pode se transformar um ídolo no nosso coração. Então, a família pode transformar um ídolo, dinheiro pode transformar um ídolo, as pessoas podem transformar um ídolo, pastor, cantor, tudo pode se transformar num ídolo. No ídolo. E o último é aquele que ama e pratica a mentira. Jesus termina citando aquele que ama e pratica a mentira. Se a gente olhar nos 10 mandamentos, está lá um dos 10 mandamentos, fala assim, não dê falso testemunho, ou seja, não fala mentira, não fala contra o seu próximo.
Efésios 4, 25 vai falar, para deixarmos de falar mentira e falar a verdade. A Bíblia afirma que Deus não é filho do homem para que minta e nem o homem para que se arrependa. Mas mentira não é apenas você falar, contar uma mentira, mas mentira também está relacionado a você viver uma mentira. Quantas pessoas você talvez conhece ou já viu que vive numa mentira? Vive uma vida de aparências, vive uma coisa, mas na realidade é totalmente diferente. Fala que é milionário, tem muito dinheiro, anda com carro do ano, troca todo ano, mas você vai ver no banco está devendo até a alma, está devendo tudo. As pessoas que falam que vivem um casamento perfeito, depois passa um tempo, não era o casal perfeito, divorciaram? Como assim? Isso é mentira, ué. Não tem jeito não, eles viviam um declarando para o outro, um postando a foto na rede social para o outro, um falando que... Mas não é? Quantos casais você fala, nossa, que relacionamento perfeito, aí você vê por trás das câmeras, um nem olha para a cara do outro. Então, quando você vive na prática da mentira, quando você vive uma vida falsa, você está falando para Deus e para o mundo, falando assim, que eu sou filho do diabo. Porque João 8,48 fala que Satanás é o pai da mentira. Então, se você ama a mentira, você pratica mentira, você é filho do diabo. Aquela ideia, todo mundo é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Quem conta mentira é filho do diabo, não é filho de Deus. Então, se arrependa, se você mente, para de mentir. E Jesus continua no 16 falando o seguinte, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho a essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Perguntar para vocês, quem que é Jesus? Luiz, quem que é Jesus para você? Marcelo, quem que é Jesus para você? O caminho, a verdade. Rafael, quem que é Jesus para você? Meu pai. Giovanni, quem que é Jesus para você? Fica com vergonha? Gustavo e Amanda, quem que é Jesus para vocês? Tudo. Cida. Hoje para mim é tudo na minha vida. Eu me levanto todos os dias. Quem que é esse homem que fez a humanidade ser dividida entre os acontecimentos antes dele e depois deles? Quem é esse homem que mudou a história da humanidade? Todos nós temos visões sobre quem é Jesus. Se você... Eu amo a Praça 7, porque lá você pergunta, você encontra de tudo. Você perguntar lá para a Praça 7 para um judeu, ô judeu, quem que é Jesus para você? O judeu, a maioria dos judeus vai falar o seguinte, que Jesus é um falso Messias, como tantos outros que veio no primeiro século. Ele foi um rabino importante, ele ensinou umas coisas boas, mas ele não é o Messias que a Bíblia nos promete, ou a Taná nos promete. Se eu perguntar para o muçulmano, ô muçulmano, quem que é Jesus para você? Issa? Ele fala que Jesus é Issa? Não, Issa é um profeta muito importante, que nasceu de uma virgem, mas que não é filho de Deus, e não foi morto e nem crucificado. Ele foi assunto aos céus antes de morrer. Todas, perguntar para um bandista, tem uma visão de Jesus. Para o Espírito também tem uma visão, que Jesus é o Espírito perfeito, encarnou tantas vezes que é a áurea, o Espírito perfeito. Se perguntar para o budista, a mesma coisa. Perguntar para qualquer outra pessoa, para um ateu, vai falar outra coisa. Mas quem que é Jesus? Quem é Jesus? A Bíblia fala. Mateus, agora fugiu. Acho que é Lucas 9, ou melhor, Lucas 9. Deixa eu confirmar aqui, pera aí. Não, Lucas 14, deixa eu ver. Deixa eu confirmar. Agora fugiu, peraí. Meu Deus. Fugiu. Peraí, gente, aguenta a mão aí.
Esqueci. Pera aí, calma aí. Bom, enfim, não achei não que eu esqueci de anotar aqui, mas Jesus pergunta para os pecadores, para os discípulos, quem eu sou para vocês? Quem eu sou para a multidão? Um vai falar que é o João Batista, outros vão falar que é um profeta, outros vão falar que é Elias. E para vocês, quem eu sou para vocês? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Detalhe, cheio do Espírito Santo. Pedro fala. Cheio do Espírito Santo. Aí continua o texto. Não foi carne nem espírito, mas o Espírito de Deus. Porque logo depois, Jesus chama Pedro de Satanás. No mesmo capítulo, fala assim, você vai morrer não, Jesus. Ô, Satanás, sai daí. É o mesmo capítulo. Agora, eu fugi, não esqueci de anotar aqui, mas... Então, todo mundo tem uma visão sobre Jesus. Jesus não foi apenas um homem judeu no primeiro século, que viveu em Israel, que não é apenas um sábio, que viveu e nos trouxe o conhecimento, não é apenas aquele que veio ensinar como amar o próximo. Jesus, igual o texto aqui fala, ele eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. No 3 vai falar que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o único, o princípio e o fim. A Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, é a luz do mundo, é a videira verdadeira, é o pão da vida, é o caminho, a verdade e a vida. Isaías 9 vai falar que ele é o conselheiro, o Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus forte. É o Deus que morreu por nós e nos salvou. E ele tem que ser digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, pelos séculos dos séculos. Esse que é o Jesus. É o Deus que se fez carne, que morreu por nós. Porque merecíamos? Não. Porque ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, ele se entregou para que todos nós tivéssemos a vida eterna. Igual eu falei no início, é pela graça e não pelos nossos méritos. É Mateus 16. Mateus 16? Pode crer. Obrigado. Mateus 16. Olha o 17. 17 fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tenha sede, quem quiser receba de graça a água da vida. A noiva clama para a volta de Cristo. O Espírito clama para a volta de Cristo. Todo mundo clama pela volta de Cristo. Sabe, isso tinha que gerar um anseio em nós, clamar a volta de Cristo. Isso tinha que ser o que... A primeira coisa que fazemos é gritar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Acordar e falar assim, volta Jesus, estamos precisando de você. E fala, aquele que tem sede, venha. Quem quiser recebe de graça a água da vida. Você está com sede? Você quer beber uma água que você nunca que quando você beber você nunca mais terá sede? Jesus é essa água. Ele apresenta essa água para você beber. E o melhor de tudo, é de graça. Não precisamos pagar nada. Jesus nos ofereceu essa água que nunca mais teremos sede, essa água que nos dá direito à vida eterna. Então todo mundo clama, vem Jesus. Maranata, o Espírito e a noiva clamam, vem Jesus. Agora o 18 e o 19, um é a continuação do outro. Olha, mas eu vou ler cada um. O 18. Eu e todo aquele que ouve as palavras da minha profecia, desse livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Eu falei semana passada, a gente falou aqui nos cultos também, que a partir da semana que vem,
nós iremos entrar num tópico sobre seitas e heresias. E, já adiantando, 99% das seitas, das heresias, erram nesses, ou um no outro, ou nos dois. Ou acrescentam coisas, ou tiram coisas da Bíblia. Uma das principais características de uma seita é adulterar o texto bíblico, tanto acrescentando quanto tirando. Então, a Bíblia fala: todo aquele que ouve minhas palavras de profecia testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos nesse livro. Quando um acréscimo, a pessoa está falando: a Bíblia não é suficiente para a nossa salvação. Nós, sexta-feiras, iremos comemorar 508 anos da Reforma Protestante. E uma das teses da Reforma Protestante é o que nós chamamos de sola Escritura. Somente a Escritura. Somente a Escritura é o suficiente para nos salvar. Somente a Escritura é o suficiente para nós entrarmos no reino. Somente a Escritura. Não precisamos mais de nada. Não precisamos de magistério, não precisamos de outro livro, não precisamos de outras revelações. A Bíblia já é o suficiente. 2 Timóteo 3 vai falar que a Bíblia é inspirada por Deus para nos exortar, para nos consolar e nos disciplinar para qualquer boa obra de Deus. Então, quando as pessoas falam: você conhece esse Novo Testamento de Jesus? Você precisa ser salvo. Mas para ser salvo, você tem que ler os escritos dessa profetisa. Você que é salvo. Mas você tem que fazer os 7 sacramentos. Você é salvo, mas você tem que estudar o livro desse profeta, dessa revelação. Então, acrescentar coisas à palavra de Deus. O engraçado é que, se a gente voltar lá no Éden, a primeira coisa que nós seres humanos fazemos é acrescentar. Se a gente puder voltar lá no Éden, Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, quando Eva está conversando, antes, olha o 2, espera aí, deixa eu confirmar aqui, aqui ó, 2,16, e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que você comer dela, você certamente morrerá. Deus falando para o homem: você não vai comer porque você vai morrer. Quando Eva foi conversar com a serpente, olha a partir do verso 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer nem tocar, para que não venham a morrer. Então, o homem sempre adora acrescentar coisas o que Deus não disse. Deus falou para o homem: não coma. Não falou nada de não tocar. Deus fala que a sua palavra é o suficiente para a salvação. Aí vai o homem e acrescenta: não, que você tem que fazer isso para ser salvo. Você tem que fazer isso para ganhar a vida eterna. As pessoas que falam isso estão falando para o sacrifício de Cristo que você não é o suficiente. O sacrifício de Cristo, quando nós acrescentamos coisas à nossa salvação, quando acrescentamos coisas à nossa vida cristã, nós estamos falando para Cristo que o sacrifício dele não foi o suficiente para a nossa salvação. Amém? Então, qualquer outra religião que fala que o outro escrito está de pé em igualdade com a Bíblia, que iremos ver semana que vem, que são praticamente todas as seitas falam isso. Então, todos os escritos de tal profeta é inspirado por Deus.
Então tudo isso é considerado errado. O Marcelo teve um dia na célula que você me perguntou sobre o catolicismo, não foi? Você lembra disso? Aí, quando você, contextualizando para todo mundo aqui, a gente tinha uma célula, aí estava conversando justamente sobre esse texto, de acrescentar coisas na Bíblia. Aí o Marcelo perguntou, e os livros deuterocanônicos da Igreja Católica? O que você me diz? Aí a resposta tem a resposta protestante e a resposta católica. A resposta protestante é que eles estão desobedecendo essa ordem. A resposta católica é falar que não, que isso é o cânon, pertence ao cânon. Que na verdade foi Lutero que tirou. Então, teoricamente, Lutero desobedeceu o 19. Olha o 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, a cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, da mesma forma que acrescentar coisas à palavra de Deus é um pecado grave, tirar também é um pecado gravíssimo também. Tem muitas pessoas que pegam a Bíblia e acham que é um self-service. Você pega a Bíblia, não, essa parte aqui eu quero, essa parte aqui eu não quero, não, esse texto aqui é muito pesado, eu não quero não, mas esse aqui, Jesus falou para amar todo mundo, esse eu gosto. Mas Jesus falou assim, negue-se a si mesmo, quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Não, negar a mim mesmo, largar meus prazeres, não, esse não quero não. As pessoas estão achando que a Bíblia é um self-service. Espera, só completar. E isso também é errado. Nós temos que viver conforme a Bíblia nos ensina, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Não podemos tirar nada e nem acrescentar nada. Só uma curiosidade aqui no 16, cara. Falando 16. Porque aqui no 16, tipo assim, eu já quero entender a sua opinião sobre essa questão. Você fala o versículo 16? Jesus aqui vai afirmar: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A estrela da manhã, Lúcifer. Certo? E em Isaías 14:12, eu creio que as duas únicas situações da Bíblia que fala sobre estrela da manhã. Estrela da manhã. E esse nome Lúcifer, ele é agregado a Satanás. Aqui em Isaías dá um entendimento que é o anjo caído do céu. Certo? Isaías 14:12. Mas aqui em Apocalipse 22:16, Jesus fala que ele é a estrela da manhã. Aí essa questão do nome Lúcifer, para você ele é agregado a quem? Então, para responder isso, o que acontece? Lúcifer é uma palavra latina. Então, a palavra Lúcifer aparece na Vulgata Latina. Foi uma tradução da Bíblia feita por São Jerônimo no IV século. E Lúcifer foi uma tradução errada sobre estrela da manhã. Então, não tem Lúcifer no original da Bíblia original. Foi uma tradução errada. Não é à toa que na Igreja Católica existia as ordens dos luciferianos. Ou seja, tem nada a ver com Lúcifer, o capeta, mas sim luciferiano relacionado à estrela da manhã, o Lúcifer Jesus. O pastor Mateus já falou sobre isso aqui. Então, na verdade, há um debate. Se Isaías 14, Ezequiel 28 fala de fato sobre Satanás. Não há um consenso nisso. Uns falam que falam, outros falam que não falam. Mas o termo Lúcifer é por causa dessa má tradução que aí criou. Mas se a gente falar que é até heresia falar que Jesus é Lúcifer, não está errado, não é mentira. Estou falando a verdade. Mas só que ficou tão na cultura, relacionar Lúcifer com Satanás, que fala que Lúcifer Cristo é Lúcifer, que é até uma blasfêmia falar isso. Mas isso foi uma má tradução da Bíblia. Não, mas a palavra Lúcifer significa estrela da manhã. Isso, estrela da manhã. Isso. Foi justamente por causa dessa má interpretação, essa má tradução do termo, e ao longo do tempo ficou Lúcifer relacionado a Satanás, sendo que isso, mas não tem nada a ver. Falar Lúcifer
não está relacionado. Igual eu falei, não sabemos ao certo se Isaías 14 está falando sobre Satanás, está falando sobre, se não me engano, o rei do Tiro, ou o rei da Babilônia. Agora, da Babilônia. Então é Ezequiel 28 que fala sobre Tiro. É um dos dois. Assim, aqui Jesus em Apocalipse, ele afirma, né? Ele é a estrela da manhã. Mas é por causa dessa má tradução. Porque eu estou perguntando, porque é uma coisa que eu vi que até em rede social entrou em debate aí, uma semana para trás, aí, essa questão do nome Lúcifer. Entendeu? Tipo assim, 90% das pessoas que não têm um entendimento, se você falar Lúcifer, elas vão acrescentar, agregar. Vão, com certeza. Isso é por causa da cultura. Principalmente depois daquela série Lúcifer. Aí, meu filho, aí que não tem mais volta. Mas Assim como o consciente coletivo também, as pessoas vão associar que Satanás é o rei do inferno. Justamente. Verdade. Pela pintura de Dante. Quem comanda lá é ele, mas na verdade Ele vai ser só mais um capacho. a palavra fala que Porque se a gente ficar vendo o que entre aspas, a cultura pop fala, culturalmente, tem muita coisa errada. Apropria de uma coisa que está errada. Igual eu estava debatendo na célula essa segunda, eu falava sobre o termo católico. Católico significa universal. Então, se a gente pode falar que nós somos católicos. Mas por que a gente não fala? Porque o católico está tão relacionado à Igreja Católica Romana, porque se eu falar que eu sou católico, todo mundo vai relacionar que eu sou da Igreja Romana. Mas não, católico que significa Igreja Universal de Cristo. Então todos são da mesma igreja. A mesma coisa, Eucaristia. Eucaristia, a gente pode chegar assim, vai chegar no momento da Eucaristia. Eucaristia não é mais que Santa Ceia. Mas ficou tão... ficou igual o credo apostólico. essa semana eu escutei eu não tinha escutado ainda, você entendeu? Eu escutei o católico evangélico. Nossa. Esperar o que de uma igreja sincretista? O Brasil é o país mais sincretista religioso que existe. A gente não usa, eu não falo que sou católico porque todo mundo vai relacionar com isso, mas se a gente falar que você é católico no sentido que você pertence à Igreja Universal, não desde Macedo, Não, eu estava vendo um estudo também sobre mas Universal de Cristo, seitas e religiões que eu achei que você ia passar esse estudo hoje. é semana que vem. Cara, um pastor muito renomado, não vou nem citar o nome dele, ele colocou como que a Igreja Católica é a maior seita que existe. Mas o catolicismo vai aparecer nesse... Vai aparecer. Mas vai ser a última. Deixar o melhor para o final. Mas, amém, sobre Lúcifer, sobre Jesus, sobre Estrela da Manhã. É aquele negócio. A cultura trouxe, igual o Gustavo falou sobre o inferno de Dante, que vai falar que o diabo é o rei do inferno, mas na Bíblia é claro que o diabo vai ser mandado para o inferno para ser atormentado, para ser humilhado, para ser castigado, não vai governar o inferno. Mas é a mesma coisa sobre Lúcifer. A cultura apropriou o nome de Lúcifer, relacionar Lúcifer com Satanás e ficou. Aí, por respeito, para não falar, para não causar escândalo, a gente relaciona, fala que Jesus não é Lúcifer. Mas se a gente falar que Jesus é Lúcifer, não está errado. Mas é esse que é o negócio, entendeu? Crente dentro da igreja, eu falo a questão do valor do estudo bíblico. Porque crente dentro da igreja, se você falar a questão do nome Lúcifer, você vai repreender na hora. Vai. Vai. Está repreendido, você está falando que Satanás vai. Você entendeu? Não, justamente. E ele é muito claro que ele fala, ele é o Senhor. Ué. Você entendeu? Então, alguém tem aquela Bíblia que Jesus fala em vermelho? Tem. Tá aí, tá todo tamanho lá, vermelhinho aí, né? Tem aqui, mas eu tenho cá. Ah, não. Mas essa parte destacada em vermelho. tem. Não, Jesus fala. Mas é aquele negócio. Crente que
um dia tá no culto. O que mais eu conheço, tem gente que está no culto, no outro dia está na missa, aí na segunda está no terreiro, aí na terça está num centro espírita. Cara, mas eu acho que o problema muito não é nem essa situação, entendeu? Eu acho que o maior problema é crente que só quer escutar o que a pessoa em cima do púlpito está falando, entendeu? Por isso que vira doutrina, por isso que vira seita, entendeu? Porque eles só querem escutar, eles não querem vir para a palavra. Não quer ser um bereano para conferir o que Paulo falava, né? Entendeu? Então, para mim, eu acho que o problema é mais esse. Porque a pessoa que, às vezes, ela está indo em outros lugares tentar encontrar algo que ela está procurando, se ela voltar para os estudos, ela vai encontrar. Porque desperta. E as pessoas não querem isso. Você entendeu? Porque você em cima do púlpito aí, se as pessoas não estudam, o que você falar aí, ainda mais se agregar algum milagre à sua vida, o Vitor orou sobre aquela pessoa, ela curou, aí acabou. Você entendeu? O que você falar, as pessoas vão acreditar e vão ter aquilo ali como uma regra. Por isso que tem esse tanto de seita. Tem. E semana que vem a gente vai começar, já adiantando aqui, vai ser sobre a Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, vulgo Mormons. Mas eu estava conversando com o pastor Pedro, eu falei, eu tô perdendo a sanidade mental, eu não estava aguentando mais ler os textos dele, não. Gente do céu, nossa, aguarde semana que vem vai vir com tudo. Mas voltando aqui, 18 e 19 eu vou falar justamente sobre acrescentar e remover. Então acrescentar é todo aquele que acrescenta coisas à Bíblia ou à salvação ou qualquer coisa relacionada à lei de Deus. Então você é salvo pela graça, mas você tem que fazer não sei quantas penitências. Você é salvo pela graça, mas você tem que ajoelhar no milho e orar não sei quantos Pai Nosso. Você é salvo pela graça, mas se você não pagar sua indulgência, você vai ser mandado para o inferno. Se você é salvo pela graça, mas não dá o dízimo, o seu pezinho já está lá no inferno. E, infelizmente eu escutei isso de pastor. Nem foi de deixar quieto isso. Amém? E o 20 e o 19 é aquelas pessoas que tiram da doutrina bíblica, tiram coisas da Bíblia para se enquadrar. Ao invés da pessoa ler a Bíblia, fala, gente, eu preciso fazer tudo isso para seguir a Cristo. Não, eu quero que a Bíblia caiba dentro de mim. Ou seja, eu não quero obedecer à Bíblia, eu quero que a Bíblia me obedeça. Eu não quero que eu seja orientado pela Bíblia, mas eu quero que eu oriente a Bíblia. Então eu quero somente as partes que eu quero. Por fim, 20 e 21, a gente terminar aqui. Aquele que tem testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. O engraçado é que Jesus falou isso 3 vezes, só nesse capítulo. No versículo 7, ele fala, eis que venho sem demora. No versículo 12, eis que venho sem demora. No 20, certamente venho sem demora. Igual a gente viu semana passada, tem 2000 anos que Jesus fala isso. Está demorando, 2000 anos. Mas em breve ele voltará. Enquanto ele não vem, nós devemos nos preparar. Enquanto ele não veio ainda, nós temos que encher nossos olhos, nossas botijas de óleo, nossos olhos, para que nossas lamparinas fiquem sempre acesas, que a gente se arrependa, que nos purifique, que nos arrependam, porque Jesus mesmo falou que ele virá como um ladrão. Ele vai vir de repente. A Bíblia fala que haverá rumores de guerras, tsunamis, catástrofes, mas isso só é apenas início das dores. Nós vemos constantemente, a cada ano que passa parece que teve aumento no número das guerras nos últimos anos, houve aumento no número de terremotos nos últimos anos, houve um aumento das catástrofes naturais nos últimos anos. É Jesus nos alertando,
Galera, eu tô voltando. Galera, tô voltando. Gente, tô voltando. Fique esperto, se prepare, se arrependam. Mas a gente tá deixando. Jesus está nos avisando. Jesus nos avisa diariamente. Certamente venho sem demora. Um dia Jesus vai voltar. Cedo ou mais tarde, nos levará para a Nova Jerusalém. Cedo ou mais tarde, nós passaremos a eternidade junto a Ele. Isso deveria ser a razão do nosso viver. Quando a gente coloca isso como a razão do nosso viver, que Jesus está voltando, as outras coisas ficam secundárias. Se eu vou ficar rico ou não, é secundário. Jesus está voltando. Se eu ficar milionário ou não, Jesus está voltando. Se eu vou ter casa própria ou não, Jesus está voltando. Se eu vou ter um bom emprego ou não, Jesus está voltando. Não estou falando que é para você largar Deus, arar sua vida e não fazer nada. Não estou falando isso. Mas que essas coisas, esses bens materiais, essas coisas, não fiquem sendo o seu primeiro lugar da sua vida. Não fique querendo, não, eu só vou ser feliz se eu ter tal coisa. Eu só vou ter feliz se eu construir uma família. Só vou feliz se eu tiver o carro do ano. A gente tem que ficar feliz sabendo disso, porque Jesus está voltando. Esse tem que ser a razão do nosso viver. E o último versículo, eu falo, já no tom de despedida, todo pastor fala isso no final do culto, que a graça de Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Então, terminamos com o último versículo da Bíblia. Que a graça de Deus esteja com todos nós, diariamente. Que as misericórdias dEle nos ajude a cada manhã. Que as misericórdias dEle se renovem a cada manhã sobre as nossas vidas. Que Ele nos ajude a passar pelas tribulações, pelas tristezas, pelas alegrias, pelos momentos de riquezas, pelos momentos de pobreza, na saúde, na doença. Que a gente tenha certeza que a graça dele está com todos, independente da nossa situação, independente de como nós estamos, a graça dele está sobre todos nós. E até lá, enquanto Jesus não volta, a gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que a gente possa cantar diariamente Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Vamos encerrar nosso estudo? Alguma dúvida? Enterrou? Essa questão aí que você falou aí é bem isso mesmo, porque até a parábola das 10 virgens, não adianta a gente ficar muito esquentando a cabeça com essa questão de quem vai ou não vai. A gente tem que, é o que eu falo com muitas pessoas, com muito amigo meu que quer brigar com as outras e com as outras pessoas e tentar enfiar a goela abaixo do Evangelho. Felizmente, Jesus alertou um tanto de parábola, a questão do semeador, a questão das virgens. E aqui na questão das virgens, aqui ainda foi 50%. Né? 5 foram prudentes e as outras. 5 foram. Nessas, a questão da parábola do semeador foi 25% só que aceitou a Cristo. Então, já nos é avisado, né, que pessoas vão ficar pelo meio. Vão. A gente fica nessa pressão de converter, mas quem converte é o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. A nossa função é pregar. Ir de pregar e convencer. Nem sei se convencer existe. Eu escutei uma senhora falando isso comigo, cara. Eu achei muita frieza da parte dela, mas depois eu fui entender que ela também falou muita verdade. Pessoal, eu sou convertido. Eu creio que eu sou salva, mas os meus filhos não, eles escolheram outro caminho. Mas mesmo assim, eu escolhi amar eles. E creio que eles ainda vão converter. Mas eles têm a vida deles no mundo e eu não posso fazer nada referente a isso. Eu não tenho como eu enfiar o Evangelho goela abaixo deles, porque eu vou me tornar chato na vida deles e isso vai afastar eles do Evangelho. Só que a questão é essa, a gente não tem que preparar para salvar as pessoas. A gente tem que preparar para poder pregar o Evangelho. Creio que isso são duas coisas um pouco distintas umas das outras, que aí verdadeiramente pessoas vão ser salvas através do Espírito Santo.
Porque aí você vai ver, são situações que se tornam muitas seitas. As pessoas querem encher a igreja, aí você acha que é para pessoas serem convertidas, mas está olhando o financeiro. Entendeu? E por aí vai tantas outras coisas. Então é complicado. Não vai dar tempo, porque ia demorar 1 trilhão de anos, porque o assunto é extenso e o Gustavo ama. Não, que eu ia falar que a gente está dividido em duas coisas: soberania de Deus e vontade humana. São duas coisas que para a gente não faz o menor sentido. Um vão falar que é livre-arbítrio, outro vão falar que é livre-agência, outros vão falar que eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que ao mesmo tempo Deus é soberano e sabe de todas as coisas, ao mesmo tempo a gente tem a capacidade de viver a nossa própria vida. Nós temos as nossas próprias escolhas. Eu não sei como isso funciona. É a menor ideia. Não me pergunte. É livre-arbítrio? Não sei. É livre-agência? Não sei. Só sei que essas duas coisas andam juntas. Eu não quero começar um debate calvinista versus arminiano aí, que aqui vai até 11 horas da noite. Mas é isso. A nossa função é pregar. A nossa função é pregar o Evangelho. Se a pessoa querer ou não, ou se o Espírito Santo vai tocar ou não, aí, meu irmão, aí é ela e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Temos que pregar, temos que anunciar, temos que orar. Mas quem convence, quem toca. A função de levar a palavra é obedecer e ser fiel às Escrituras. O resto já não parte mais da gente. Amém? Vamos encerrar? 8, 9 horas. Hoje eu vou orar, pode? Hoje eu vou orar como encerrar.